Sou como antigos poetas natalenses ao ver o luar por sobre as dunas. Onde estão as falanges desses mortos e as cordas dos violões que eles vibraram? Passaram, e a lua deles ainda resplandece por sobre as terras que os tragou, e a terra ficou, e eles passaram, e as namoradas deles. E as namoradas são espectros de sonho, foram braços roliços que passaram, foram olhos fatais que se fecharam. Ah, eu sou a remanescência dos poetas que morreram cantando, que morreram lutando, talvez na guerra contra o Paraguai. E aí, beleza? Eu sou o Exley Mariano, sou ator daqui do Rio Grande do Norte, de Natal, e esse poema que eu recitei, ele chama-se Remanescente, é um poema de Jorge Fernandes, poeta daqui de Natal, poeta que nasceu no final do século XIX e que em 1927 ele lançou esse livro, o livro de poemas. Aqui é uma réplica do livro, mas ele só lançou esse livro em toda a sua vida. Esse livro ele tem diversas curiosidades. A primeira delas é que ele é considerado um marco do modernismo do Rio Grande do Norte, reconhecido nacionalmente, porém esse reconhecimento parte de Mário de Andrade. A cidade, na época, quando o livro de poemas foi lançado, ele não foi bem aceito, ele não foi bem visto. Dentre vários aspectos, tá o formato simplório dele, né? Desde o material utilizado para sua confecção, até mesmo com relação ao título, ser apenas livro de poemas, e não ter nenhuma pompa, nenhum nome dito bonito, né? Ou atrativo para o público da época. Outra curiosidade é que ele não tem um prefácio, ele tem um pós-fácio, né? A resenha sobre a obra ela não vem no início e sim no final, e é assinada nada mais, nada menos por Luiz da Câmara Cascudo. Em 1970, o livro de poemas ele é relançado nesse novo formato pela Fundação José Augusto, e a Fundação José Augusto é a instituição que rege a cultura daquele estado. Ela tem o status de Secretaria Estadual de Cultura e ela tem um importante acervo de publicações. Dentre elas está esse relançamento feito em 1970, que além das poesias já lançadas em 1927, ela traz algumas outras que foram publicadas em algumas inéditas, outras publicadas em jornais da época, tipo o Diário de Natal, Tribuna do Norte e mais precisamente no jornal A República, que já é extinto, e a República hoje é o diário oficial do estado do Rio Grande do Norte. E em 1997, o livro de poemas ele é relançado numa edição comemorativa também pela Gráfica Manibu, que é da Fundação José Augusto, que é a mesma que lançou a de 1970. Em 97 ele é lançado, onde ele traz esse encarte, e dentro ele é uma réplica da edição de 1927. E o bacana desse livro é que eu tive o prazer de fazer a performance de lançamento do livro, né? Então foi quando eu tive acesso à obra de Jorge Fernandes pela primeira vez, e foi meu primeiro trabalho como ator, onde eu considero meu primeiro trabalho profissional. Foi quando eu me debrucei sobre a obra do Jorge Fernandes e bebo
até hoje nessa fonte. É um livro que eu leio, releio bastante, sempre descubro coisas novas. E dentro dessas vivências a respeito desse trabalho, foi a primeira vez em que eu preparei, onde foi feito um trabalho de pesquisa, não só apenas para selecionar as poesias que seriam encenadas no ato do lançamento do livro, mas também ter um trabalho de pesquisa corporal, vocal, para que a gente tivesse a chance de trazer para o público um trabalho diferenciado, um trabalho onde as pessoas se identificassem com o que estava sendo feito. O Jorge Fernandes é considerado o poeta dos pássaros, né? Ele tinha muito apego, muito apreço aos pássaros. Ele teve um bar aqui na cidade, no centro da cidade, chamado Café Majestic, e as pessoas frequentavam muito esse lugar. E ele, o Café Majestic, ele tinha era um zoológico na cidade, né, cheio de pássaros de diversas espécies, mesmo que engaiolados, né, mas enfim, era costume da época, né, mas as pessoas viam o amor em que esses pássaros tinham para com Jorge e de Jorge para com eles. Isso é narrado com muito saudosismo por quem ainda conviveu com essa figura tão inusitada que foi Jorge Fernandes aqui na cidade do Natal. Então é isso. O que eu estou propondo é reviver esse trabalho. Um pouco desse trabalho foi feito em 1997, sendo que trazer para o vídeo, trazer para essa linguagem essa poesia e dar uma nova cara para essa poesia, né? Já que ela é uma poesia que ela não são apenas belas palavras compostas poeticamente. Elas têm formato, elas têm cheiro, elas têm movimento, e dá vida a esse trabalho, dá vida a um poeta, a uma poesia que ela ainda não é enxergada como merece ser vista, ser apreciada, e trazer para o público a oportunidade de conhecer um grande poeta e também onde eu venha a vivenciar todo esse sinal de belas palavras. Para finalizar, eu vou ler aqui um trecho do poema Parnasiano número 3, e vou ler para vocês também a rede. O poema Parnasiano número 3 tem uma parte que eu acho incrível nele, que diz assim: se eu fosse um bom poeta passadista, cantaria minha infância. Traria para o poema toda a vegetação de coqueiros, que dá uns tons tristes, desta tristeza que o verde tem para dormir quando não há mais luz do sol. Evocaria todas as meninices das manchas. É Jute! O vai, vassourinha. Quem tem o anel? Boca de forno, tirando bolo. O mistério sombrio dos sítios cheios de cajus, todos virgulados de castanha. Mas tudo isso em versos medidos, contados, e os ler depois para os meninos de hoje. O menino cinema, o menino colecionador de fotografias de Rodolfo Valentino, para o menino futebol, para o menino dínamo encher os olhos d'água, no minutinho que lhes restasse para ouvir. Rogaria ao menino motocicleta para ouvir as minhas cestilhas, o meu rondó e a minha ofrenda. Olha a delicadeza, como ele
Hoje eu considero saudosista, nostálgico, né? Mas imagina naquela época você se deparar com esse cotidiano de que as imagens do pôr do sol, as imagens da infância, ele já considerava como algo perdido. E vou ler para vocês também a Rede, né? A Rede, que é considerado a grande poesia desse livro de poemas. Ela tem um detalhe bem bacana. Vocês podem ver aqui, a palavra suspensa, ela vem em forma de rede, e para a época, quando as pessoas se depararam com isso, foi uma das coisas que mais encantou nesse trabalho. Ela diz assim: embaladora do sono, balanço dos alpendres e dos ranchos, vai vendo modinhas langorosas, vai vendo embalos e canções, professora de violões, tipóia dos amores nordestinos, grande, larga e forte para casais, berço de grande raça, suspensa, guardadora de sonhos para madorna ao meio-dia, grande, côncava, lá no fundo dorme um bichinho. Balança pro garreto pro menino dormir. Então é isso, meus amigos. Desejo que todos vocês consigam passar por esse período tão difícil, que a gente sobreviva, ou melhor, que a arte nos faça sobreviver, que a arte seja o caminho para que a gente viva esses dias de terror, esses dias em que a intolerância, em que a gente está tão perdido, né? Que as palavras de Jorge, elas vêm para nos acalentar. É isso aí.